Isso interessa a quem? Isso interessa aos estupradores. Passa a mão na cabeça de estupradores, né? E vai passar a mão na cabeça dessa turma, a soberania é para quem? É para o PCC? É para o Comando Vermelho? Aceno para abortista. Ele, presidente Lula, disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Antes de continuar, deixa eu te falar rapidinho. Se você curte o canal, dá uma olhada na nossa loja de camisetas. Cada estampa ajuda a manter esse conteúdo vivo. O link tá na descrição. Valeu pelo apoio. O Instituto Genial Quest divulgou mais uma rodada da pesquisa, e o levantamento aponta queda na desaprovação do governo Lula entre o público evangélico. Já a aprovação aumentou. Lula consegue, senadora, reverter essa rejeição histórica, né, do PT e do governo entre os evangélicos? Eu acho que consegue, os números apontam isso, Juliana. Antes, é uma honra estar aqui com você, cumprimentar o senador Girão e dizer para você que o presidente Lula é um presidente que tem um olhar muito voltado para as populações mais minoritárias desse país. Ele tem um olhar voltado para as populações mais vulneráveis, que é exatamente ao que se propõe a Igreja Evangélica Brasileira, não é fazer, de fato, um atendimento à sociedade brasileira como um todo, mas um olhar voltado para aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. E o presidente Lula, ele tem avançado, na verdade, de uma forma muito significativa no atendimento dessas pautas sociais que foram abandonadas no governo anterior e que ele retoma com muita maestria, dentre eles aí o programa Minha Casa, Minha Vida, que foi um programa que ficou paralisado, ele retoma, e todos os demais programas sociais, veio com o programa Pé de Meia, que é um programa muito importante para a juventude brasileira, ampliou os demais programas sociais, nós temos, por exemplo, a farmácia básica, nós temos vários programas sociais. E a Igreja Evangélica, ela compõe a sociedade brasileira. Hoje a Igreja Evangélica é constituída de algo em torno de 40% da sociedade brasileira. Então, todos esses programas, eles chegam diretamente ao povo evangélico e automaticamente essa sociedade vê o presidente Lula voltado para esse olhar dessas populações. Ao mesmo tempo também o presidente, ele tem, e a gente tem conversado com ele, e assim como ele foi nos governos anteriores, o governo dele também tem um olhar voltado para as pautas de interesse direto com a Igreja Evangélica. Por exemplo, foi o presidente Lula agora que tornou a música gospel como patrimônio nacional. Isso é um marco muito grande, porque a música gospel hoje faz parte da cultura brasileira e ele tornou isso no seu governo, neste governo. Agora mesmo nós estamos trabalhando a questão da pauta da isenção das igrejas com o projeto de lei do Crivella, que tem o apoio da base do governo do presidente Lula. Nós sentamos várias vezes, inclusive, com a equipe do governo do presidente Lula, sem falar de todos os programas anteriores que o presidente Lula apoiou, não é? A Marcha para Jesus é resultado de um decreto do presidente Lula que tornou, na verdade, a marcha com um reconhecimento nacional, a Marcha para Jesus. Aí você vai, por exemplo, o Dia do Pastor, o Dia do Evangélico, todos esses dias que são comemorativos, são importantes para o segmento evangélico, recebeu a sanção do presidente Lula. Então é esse que é um presidente que respeita o Estado laico, é bom lembrar isso, não instrumentaliza a fé, não instrumentaliza a igreja, mas reconhece o que é o povo evangélico brasileiro e agora isso se materializa, não é? Com esse resultado muito importante que vai cair mais ainda. Eu acho que essa desaprovação está numa linha de queda muito significativa e a tendência é cair porque o povo está vendo, de fato, a responsabilidade e a preocupação que o presidente Lula tem em relação aos evangélicos de todo o Brasil. Senador Eduardo Girão, muito bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta, Lula consegue reverter essa rejeição histórica entre evangélicos? Paz e bem, Juliana, paz e bem, minha querida irmã, senadora Elisiane Gama, você que está nos assistindo na CNN. Olha, não dá para sustentar essa tese de que Lula vai conseguir diminuir ainda mais essa rejeição. Muito pelo contrário, a tendência com a campanha, se não tivermos a censura que o Lula fez por decreto, aí ele próprio vai acabar fiscalizando, né, as eleições, de uma certa forma, as informações. Se a informação chegar para quem é cristão, vai ver que as pautas do governo Lula são pautas anticristãs. E nós temos aí, desde 2023, não quero nem falar do passado,
né, que defendeu a legalização de aborto abertamente, o PL 1135, que era do PT, né? Mas eu quero trazer para 2023, como, por exemplo, a maior tragédia que a gente está vivendo na sociedade hoje, que é as bets, né, as casas de aposta. O governo Lula colocou as digitais. Foi graças à base do governo Lula, a tropa de choque dele no Congresso Nacional, que foi aprovado isso junto com o Centrão. Né? Então, nós estamos vendo o endividamento em massa do povo brasileiro, estamos vendo perda de emprego, perda de casamento, a família, que é a base de uma sociedade, está se desfazendo, infelizmente, por causa dessas casas de aposta, né? E também gente atentando contra a própria vida. A questão de drogas, o Lula já disse, né, que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Ele passa a mão na cabeça, tanto é que as comunidades terapêuticas nunca estiveram tanto à míngua para recuperar dependentes, porque o Lula sabota isso. Nós temos, por exemplo, aqui também, para a gente ter uma ideia, Israel. Israel é muito caro para os evangélicos. Eu falo assim de uma forma serena, não sou evangélico, sou espírita, mas trabalho junto com os evangélicos e com os católicos no Senado e na Câmara também, né, nas nossas bancadas, e a gente vê, por exemplo, o aceno ao Hezbollah do governo Lula, passa a mão na cabeça do Hamas, que fez atentados lá em Israel. Agora, nessa guerra com o Irã, de que lado está o governo Lula? Está do lado do Irã. Então, é um governo que o próprio Israel já falou que é um governo que é adversário, infelizmente, daquele país que tem, segundo os evangélicos, né, a senadora Elisiane sabe disso, uma promessa de Deus para aquele Estado, para aquele país que é democrata. Não esses que o Lula apoia, que são totalitários, que são perseguidores, que são típicos de ditaduras, né? Então, a gente tem, por exemplo, não podemos deixar de falar do tema aborto, né? Aqui um bebezinho de 11 semanas de gestação, fígado formado, os rins também todos constituídos, é o período que é feito o aborto. E o Lula diz que essa pauta de família, essa pauta de valores é atrasada. Fala dele no dia 5 de abril de 2022. Ele disse que deveria ser transformado em uma questão de saúde pública, o aborto, o assassinato de crianças, que são 2 vidas devastadas. A ciência já mostra isso. A vida do bebê, que é eliminada, e a saúde da mulher, que fica com consequências para o resto da vida, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem mental e até física. Não estou falando nem de espiritual, né? Eu estou falando dos índices maiores de depressão, da questão do envolvimento com álcool e drogas e de suicídio. Infelizmente, a ciência mostra que a mulher que pratica aborto tem uma consequência muito maior desses índices, desses traumas, do que a mulher que não pratica. Aí você vai, por exemplo, para a questão que Lula, agora no último carnaval, com R$1 milhão do meu dinheiro, Juliana, dos impostos que você paga também, que a senadora Elisiane e que os brasileiros que estão nos assistindo pagam, Lula, a escola de samba que homenageou o Lula fez ali uma chacota com os evangélicos, colocando numa lata de sardinha. Isso é inaceitável. Quando essas informações chegarem para os brasileiros, eles vão começar a entender que esse governo é de pautas anticristãs. Senadora Elisiane Gama, puxando aqui um gancho do que colocou o senador Girão, e falar sobre uma questão que tem a ver com orçamento doméstico. A percepção da economia impacta esse eleitorado evangélico e pode ter feito diferença nessa pesquisa? Certo. Primeiramente dizer aqui, com o devido respeito que eu tenho ao meu colega Girão, que a extrema-direita no Brasil, ela se alimenta de fake news, ela se alimenta de recortes, ela cria, na verdade, uma narrativa e tenta impor essa narrativa no governo, que é um governo popular, que é o governo do presidente Lula. O presidente Lula nunca defendeu aborto, o presidente Lula nunca defendeu drogas, o presidente Lula nunca defendeu bets, o presidente Lula nunca defendeu terrorismo. Isso nada é verdade. Isso são recortes que a extrema-direita pega e tenta implantar e colar na sociedade brasileira, mas não cola. Não cola tanto que a gente vê agora o resultado da pesquisa. E essas fake news, elas serão derrubadas, elas serão suplantadas, porque a verdade prevalecerá. Quando, por exemplo, se fala da questão das famílias, o presidente Lula implanta combate, na verdade, a 6x1 hoje no Brasil.
a jornada de trabalho, dando garantia, dando 2 dias de folga para que este trabalhador brasileiro tenha espaço com a família. Não dá para você fazer a defesa da família e você ir lá para o plenário do Congresso Nacional e votar a favor da escala 6x1, porque a escala 6x1 garante o tempo realmente para que essa mulher, para que esse pai possa estar no seu ambiente familiar. Então, por exemplo, quando você coloca o endividamento das famílias, você está falando o quê? De uma taxa de juros que foi criada pelo Banco Central, de um governo, de um presidente que se iniciou no governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, na verdade, se cria, narrativas para tentar colocar pecha no presidente Lula, que ele é um anticristão, ele não é anticristão. O presidente Lula é um homem que defende a família brasileira. É um presidente que é contra as drogas, as bets, Girão, que eu e você combatemos dentro do Congresso Nacional. Você sabe que muitos bolsonaristas votaram a favor. Muitos bolsonaristas votaram a favor das drogas. Agora, não é porque, eventualmente, alguém do campo da esquerda vota que alguém vai dizer que isso é do presidente Lula. A pauta é do Congresso Nacional. O presidente Lula nunca enviou para o Congresso Nacional nenhuma dessas pautas que são apontadas pelo senador. Então, isso realmente não é verdade. Agora, quando você melhora aí, Júlia, você coloca a questão da qualidade de vida, da melhoria econômica brasileira, como eu disse, nós evangélicos, nós integramos a sociedade brasileira. Ou seja, se o Brasil melhora e se o Brasil cresce, que é o que está acontecendo, porque o presidente Lula pegou o Brasil como uma vergonha internacional, isso é um fato, com taxa de juros altíssima, com desemprego altíssimo, com o Brasil no mapa da fome da ONU. O presidente Lula retirou o Brasil do mapa da fome. Quando Jesus esteve aqui na Terra em forma humana, ele esteve ao lado de daqueles que estavam com fome, daqueles que estavam com sede, daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. E foi para o presidente Lula um governo totalmente voltado para questões sociais, para programas sociais desse país. Gente, o Brasil inteiro sabe, os programas sociais do governo do ex-presidente Bolsonaro, eles foram destruídos. Eles foram simplesmente excluídos do governo, eles foram retirados da pauta do governo. E alguns, inclusive, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, se criou um programa, né, que era a Casa lá Verde e Amarela, nenhuma casa foi construída. Ou seja, não se tem argumentos para se debater a questão do nosso país como um país que se reposiciona no debate internacional, como um país que tem uma política ambiental hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, se posiciona em nível internacional, com combate, por exemplo, ao desmatamento, com o combate às queimadas. E o Brasil vai num debate internacional se posicionando na mesa de frente, por exemplo, nas conferências internacionais, que são as COPs. Então, esse é o país que a gente tem. E é por isso que hoje os evangélicos reconhecem isso, estão a cada dia mais reconhecendo o presidente Lula como presidente de todos os brasileiros, como presidente que é cristão. Ele não é evangélico e nem se passa por evangélico, porque o ex-presidente Bolsonaro não era evangélico e tentava se passar com a fala, porque com a prática jamais. A prática dele era uma prática totalmente anticristã, mas tentava, às vezes, pintar a ideia de que era um evangélico. Nunca foi evangélico, nunca teve a visão do evangelho da cruz, nunca teve o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré nas suas ações. Então, é exatamente isso que a gente está vivenciando. Portanto, Juliana, eu quero dizer para você que este governo do presidente Lula é um governo comprometido, sim, com as causas cristãs desse país. Esta é a verdade que tentam suplantar e realmente não conseguem suplantar. Então, eu acho que a tendência, na verdade, é o presidente Lula melhorar do ponto de vista ainda mais da pesquisa, porque ele já está batendo aí mais de 10 pontos, né, na frente do candidato Flávio Bolsonaro, e a tendência é melhorar e, quem sabe, até ganhar a eleição em primeiro turno. Desculpe interrompê-la, senadora. Senador Eduardo Girão, essa percepção da economia impacta esse eleitorado evangélico? Olha, em primeiro lugar, eu queria, com todo o respeito que eu tenho à senadora Elisiane, que é minha amiga, minha irmã, dizer que não pode acusar de fake news. Primeiro que a senhora sabe que eu não sou extrema-direita. Isso é uma coisa que é utilizada como narrativa, né? Nós estamos ali no centro-direita e sou conservador, de verdade, né? Antes de entrar na política, e continuo com essas pautas lá. A senhora sabe disso. Agora, contra fatos, não há argumentos, senadora Elisiane, né? Eu vou aqui passar para a senhora...
primeiro mês do governo Lula, agora, primeiro mês de 2023, sabe o que ele fez? Ele retira o Brasil da Aliança Internacional do Aborto, que tinha 50 países trabalhando pela vida desde a concepção. Isso é o quê? Que mensagem é essa? Quer outra? A portaria do Ministério da Saúde, que ele revogou, que instituiu o protocolo de boletim de ocorrência para violência sexual. Isso interessa a quem? Isso interessa aos estupradores. Passa a mão na cabeça de estupradores. Eu estou até vendo a senhora na rua e eu fico até preocupado, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma pandemia de violência, né? E esse governo simplesmente não considera, não efetiva exatamente o que a gente teve na mão em dezembro do ano passado, com a emenda minha no Senado Federal, para classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas que o são. E o governo Lula, eu não entendo, está defendendo o social? E por que nós temos uma explosão de violência no Brasil jamais vista em nossa história? É o que a gente está vendo, né? E vai passar a mão na cabeça dessa turma? A soberania é para quem? É para o PCC? É para o Comando Vermelho? Não. Tem que defender a população que não aguenta mais, não tem direito de ir e vir, não tem direito de levar seu filho na praça. E quer mais? A caderneta da gestante. Olha só que coisa. O governo Lula traz a expressão pessoas que gestam, para não falar mulheres ou grávidas. Isso é aceno para quem? Aceno para abortista, né? Sem falar nos todes, naquela linguagem que é colocada pelo governo, e muitos ministros fazem isso até hoje, né? A ideologia de gênero. E olha, vou dizer uma coisa, eu estou muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, o governo Lula falar, como ele disse aqui, no encontro do Foro de São Paulo, ele, presidente Lula, disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Qual é a relação dos cristãos em relação a essa situação? Então, eu vejo, por exemplo, a senhora fala que o governo Lula não é a favor das drogas. É sim, e está aqui o fato. Eu peguei, enquanto a senhora falava, a PEC antidrogas que nós votamos no Senado Federal, sabe quem foi que votou contra? 9 senadores. Os outros todos, inclusive que a senhora diz que são bolsonaristas de direita, enfim, né, votaram a favor da PEC antidrogas, tolerância zero às drogas. Sabe quem foi que votou contra? O PT, boa parte dos senadores do PT e da base aliada do governo Lula, né? Então, uma coisa é falar para o público, narrativa, outra são os fatos. E por isso que a campanha, se o governo Lula não censurar as redes sociais, que é o que ele quer, para essa informação não chegar na população, né, realmente vai ser vendido gato por lebre que Lula tem pautas cristãs, que Lula está preocupado com o povo brasileiro, que não está. O que a gente está vendo aqui é exatamente essas pautas que ele chama de atrasado. Pautas de família, pautas de valores no dia a dia. Eu acho que quem está vencendo é a verdade, né, Juliana? Eu acho que a verdade prevalece, a Bíblia Sagrada ela fala da importância da verdade e a verdade de fato prevalece. O encontro que o Partido dos Trabalhadores fez essa semana é um encontro, aliás, que se faz com muita frequência, não é? Há dentro do Partido dos Trabalhadores, inclusive, uma coordenação evangélica histórica, que não é de hoje, já tem, na verdade, muito tempo, e essa coordenação sempre debate esses temas e debate, na verdade, ações, inclusive, de parcerias com as igrejas evangélicas na área social. E, mais uma vez, a gente fez esse debate. É um debate que faz uma carta aos evangélicos na reafirmação desses compromissos sociais, agora na condenação da instrumentalização da fé. Né? A fé, instrumentalizar a fé é pecado. Quando alguém chegou para Jesus, né, e até tentou confundi-lo, porque havia um objetivo muito grande de confundir, ele perguntou para ele sobre a questão do pagamento dos impostos, ele disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja,
Deus, Jesus Cristo, ele respeitava a autoridade constituída, não é? E dizia, olha, siga, faça o seu papel enquanto cidadão e siga o Deus verdadeiro, né? Tenha realmente os princípios e os valores na sua vida. Então é isso que a gente coloca nos debates que ocorrem. Agora mesmo, quando nós fizemos esse debate dessa carta aos evangélicos, foi nesse sentido. Então, eu acho que a população brasileira está vendo isso, não é? Essa narrativa que se coloca na sociedade brasileira por este movimento extremista, ela não perdura, ela não prevalece, e eu acredito que a tendência é aumentar ainda mais essa aceitação do governo do presidente Lula pelos evangélicos. Eu quero te dizer a você e o meu colega Girão, senador Girão, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, mas eu não posso jamais deixar de me posicionar claramente sobre a verdade plena. Quando você faz recortes, você induz as pessoas ao erro, e isso realmente é inaceitável, isso é inadmissível. Eu sou evangélica, para você ter uma ideia, Juliana, como a extrema-direita age no Brasil. Eu sou evangélica, eu sou filha de pastor, eu sou sobrinha de pastor, eu sou irmã de pastor e cunhada de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da Assembleia de Deus. Então, toda a minha conduta é uma conduta evangélica. E eu sou exatamente a mesma pessoa que eu fui quando eu era deputada estadual. Comecei pelo Partido Popular Socialista, fui deputada estadual, 2 vezes federal e senadora. E, de repente, hoje, nesse momento de divisão do Brasil, que o ex-presidente Bolsonaro promoveu na sociedade brasileira, que foi uma implantação do discurso do ódio, de uma divisão, inclusive, dentro das igrejas, a gente criou no Brasil inclusive até uma nomenclatura desengrejados. São pessoas que deixaram de ir na igreja, sabe por quê? Porque havia briga dentro da igreja. Então, o governo do ex-presidente Bolsonaro dividiu a igreja, criou uma cisânia, inclusive, dentro das famílias evangélicas. E isso realmente ocorreu. As pessoas chegavam para mim e diziam, Elisiane, você não é evangélica. Me rotulavam como uma pessoa totalmente fora do evangelho de Cristo. Então, foi isso que se pregou. O presidente Lula prega a paz, prega a união entre as pessoas, prega o respeito às religiões, porque nós estamos no Estado com todas as religiões, inclusive aqueles que não têm religião. E é exatamente para essas pessoas que o presidente Lula governa hoje no Brasil. Não tem censura, não, meu colega senador. A censura, quem está tentando implantar, são os partidos da extrema-direita, inclusive tentando suspender pesquisas hoje no TSE. Mas a verdade prevalece. Hoje saiu a Quest, presidente Lula 10 pontos aí na frente do Flávio Bolsonaro. Obrigada, senadora. Senador Eduardo Girão, mesmo tempo, mesma pergunta. A direita baixou a guarda sobre o voto evangélico? Absolutamente, né? Eu acredito, inclusive, já que a nossa querida senadora falou aí de Jesus e citou algumas passagens dele, eu cito também, deixai vir a minhas criancinhas, né? E é o que esse governo não faz, a portaria da Nízia Trindade, que foi ministra da Saúde, que permitiu o aborto até 9 meses. Nota técnica que ela voltou atrás após ter sido vazada. Depois nós tivemos o Ministério da Saúde se posicionando a favor do aborto até 9 meses na DPF 989, né, que pede a liberação do aborto no Brasil. Enfim, nós tivemos aqui o próprio Jorge Messias, a sistolia fetal, que é um bebê já quase nascendo, você fazer uma injeção de cloreto de potássio no coração, que nem animais é permitido, mas em bebê a AGU permitiu, junto com o ministro Alexandre de Moraes, né? Então esse governo é o quê? Né? Então, assim, é muito fácil dizer que tem recorte, mas não mostra o recorte. Que recorte? Eu estou colocando aqui com dados, né? E, por exemplo, as bets foi no governo Lula, né? Essa tragédia, não tem outra palavra, né, que está deixando o país ajoelhado para magnata. Foi no governo Lula que foi liberado, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, água e óleo, Cristão, né, e Lula é água e óleo. E ele coloca um sigilo, voltou atrás depois que a gente foi para a tribuna denunciar, um sigilo para a liberação de casa de aposta. De que lado está o Lula? De que lado está o PT? A verdade vai prevalecer, isso eu não tenho a menor dúvida, e na campanha o povo brasileiro vai receber essas informações de todos os candidatos de direita. Todos os candidatos de direita eu acredito que vão se posicionar.